Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo de Dados. Hoje temos um tema muito importante. Organizações enxutas e OKR, tão importante para esse nosso momento atual. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui um grande especialista. Ele é o papa, gente, da gestão de qualidades, fera, entende muito e está aí se tornando também nosso facilitador do LGPD Model Canvas com vocês, Fabiano Chaves. Te apresenta, Fabiano. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Lamara, obrigado pelo convite para a gente conversar, né? Então, acho que nos próximos minutos, aí na próxima hora, a gente vai tentar falar um pouco obviamente, da LGPD, né? Mas outros conceitos que eles estão muito implícitos dentro da LGPD, como melhoria de processos, os próprios conceitos de Lean, né? De eliminação de desperdícios. Também vamos falar de indicadores, né? Da parte de como medir, né, os resultados de um programa ou da evolução de um programa através de OKRs, que é um conceito que tem tudo a ver com métodos ágeis de gestão de projetos. Então, esse vai ser a nossa pauta. Falando de mim um pouco rapidamente, eu sou engenheiro, né, de formação, sempre trabalhei tive muitos anos na área de processos e qualidade, comecei lá muitos anos atrás, né, muitos mesmo, assim, na área de qualidade, auditorias da ISO 9000, por muitos anos fiz auditoria em empresas e fornecedores dentro de empresas do segmento automotivo e nos últimos anos atuei como gerente de projetos dentro do PMO de uma empresa, né? E agora, mais recentemente, de alguns anos para cá, eu consegui ver, né, uma conexão muito forte da LGPD com todos esses assuntos, todos esses conceitos de gestão de projetos, de melhoria de processos, de qualidade, e a gente vai tentar aqui conversar e tentar mostrar, fazer sentido para todo mundo, assim, como é que isso está tudo conectado, e como é que a gente consegue talvez mostrar uma forma para as empresas de alavancar, melhorar os seus processos e até, quem sabe, né, porque não reduzir alguns custos internos e usando a LGPD como pano de fundo para isso aí tudo. Opa, o que você falou, principalmente, né, nesses momentos que estamos vivenciando agora, é muito importante e existe essa relação, né, do Lean, da melhoria contínua, essa visão por processos com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Né, o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente defende muito essa bandeira. Quem é facilitador do LGPD Model Canvas sabe disso. Esse olhar por processos. Quando a gente vai fazer essa varredura dos tratamentos de dados pessoais dentro da organização, a gente precisa ter esse olhar para o processo. E aí a gente preenche lá no nosso mapeamento essa relação para cada processo que trata dados pessoais. A gente faz essa análise aprofundada e isso contínuo, né? O tempo todo a gente está avaliando, monitorando e melhorando. Isso aí, é veia, gente, do Lean e tudo mais. E aproveitando o gancho, para quem nunca ouviu falar de Lean, já introduzindo aqui o nosso tema de hoje, após a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho de história agora, o Japão precisava se reinventar. Quem nunca? A guerra causou grandes perdas, o material estava escasso e eles precisavam encontrar ali uma forma de competir com a Ford, que estava em grande ascensão. E aí, diante desse cenário todo, nasceu o Lean, que também conhecido como Sistema Toyota de Produção. Essa metodologia visava entregar ao cliente exatamente o que ele queria, no momento que ele queria. Me parece bem recente isso daqui, just in time. E com a melhor qualidade possível, óbvio, né? Fabiano, então nesse cenário,
do Lean, organizações enxutas, o que isso tem a nos ensinar nesse momento atual e complexo que a maioria das organizações estão passando? Pois é, tu deu uma introdução muito, né, bem histórica ali, é justamente isso, né? A Toyota usou o que depois se chamou como princípios de Lean, né, como todo um sistema, uma filosofia estratégica, né, de sair de um momento, né, muito difícil da história da empresa, e depois isso se perpetuou e depois se disseminou praticamente pelo mundo inteiro, muito baseado no sucesso, né, que eles tiveram. Então, assim, o que a gente fala, na verdade, tem a Lean Manufacturing, né, que é dentro de uma produção, basicamente. Isso é o mais disseminado, porque, obviamente, começou dentro de um processo produtivo, mas a gente tem os projetos e as implementações de Lean praticamente em muitos setores, né? A área de logística, tem a TI Lean, né? O Lean Agile, então tem várias áreas, varejo, setores de todos os portos, né? Então, o que é importante a gente fazer é o que se chama pensamento Lean, né? O pensamento Lean, ele é muito mais abrangente, ele vai dentro de um serviço. Então, o Lean tem alguns pilares, né? O primeiro é entregar valor ao cliente, olhar o meu cliente final, olhar lá de fora para dentro, né? Então, tudo que eu faço, todo o norte das minhas atividades internas dentro de uma organização ou de um serviço, eu tenho que colocar o cliente no centro, né? Então, eu vejo muito a gente falar de customer experience, né? User center, toda essa parte de colocar o cliente no centro. Isso é muito bom, é ótimo que esteja, vamos assim, sendo muito discutido, só que isso já é bem de muito tempo, né? Que se tem essa ideia, né? E é muito legal que todos os setores, todas as áreas, todos os segmentos de todos os tipos de empresa estão pensando dessa forma. Então, o cliente é a razão de tudo, né? Depois, né, vem a parte de realmente eliminar desperdícios, né? Porque aumentar a eficiência de um processo, ganhando, né, algumas... Tem duas formas, né? A gente consegue, por exemplo, se eu tenho um serviço ou um produto que eu entrego em X minutos ou horas de tempo, eu posso comprar mais equipamentos, contratar mais pessoas, tá? E aí eu ganho lá no final segundos ou minutos. Porém, se eu conseguir eliminar os desperdícios que tem dentro desse processo, uma forma de atuação muito mais barata e que não tem, sempre a gente vai ter onde eliminar os desperdícios, né? E aí, isso eu vou fazer um gancho, né? Porque não tem como eliminar desperdícios sem eu mapear um processo. Então, depois a gente vai falar sobre isso, né? E aí, na esteira disso tudo, vem o que dentro do Lean são os Kaizens, né? Que são pequenas melhorias, mas constantes, né? Então, quem já não fala, vamos fazer um Kaizen, né? Isso quer dizer se reunir um grupo de pessoas, aplicar algumas técnicas e depois de alguns dias ter alguma melhoria naquele processo que estava sendo estudado. E isso é a base da melhoria contínua, né? Então a gente vem lá, cliente, eliminar desperdício, melhoria contínua. Aí começa esse ciclo todo e ele é eterno, né? Eu faço o primeiro giro, faço o segundo, isso sempre vai acontecendo através dos ciclos de PDCA. Aí a gente vai trazer um monte de conceitos aqui para a conversa, né? E eu não quero estar entrando muito né, no conceito de cada um, mas a gente logo vai usar isso como base para fazer uma conexão com a LGPD. Por que eu acho que até tu deve ter ficado ou curiosa ou interessada em falar sobre isso, né? Porque a gente realmente vê no mercado, não vê muitas abordagens de adequação LGPD com esse foco, né? Obviamente, o primeiro objetivo é uma organização, uma empresa ou alguém que trata dados estar adequado ao LGPD. E isso está tudo certo, a gente, né, tem que ser esse objetivo. Mas ali dentro da lei, dentro da LGPD, tem uma baita de uma oportunidade, uma grande oportunidade de fazer essas melhorias de processo, né? E a gente vai falar, né, eu vou falar, não quero responder tudo né, falar tudo numa resposta só, mas a gente vai conectar isso e eu vou falar alguns pontos que, na minha visão, eu entendo que são possíveis de fazer na parte de mapeamento de processos.
Sim, e o Lean, né, isso tudo que a gente está falando aqui é base de diversos métodos, frameworks que nós estamos utilizando muito no mundo de tecnologia, né? Ele é uma base Perfeito, sólida para muita coisa. Então, até o nosso LGPD Model Canvas, ele tem uma veia muito forte dos métodos ágeis, né, que já embarca todos perfeito. esses conceitos e foi uma forma, né, de linkar, agrupar todas essas coisas boas que a gente está falando aqui e trazer isso para o nosso mapeamento de processos. Então, até para contextualizar um pouquinho o pessoal aqui que está ouvindo a gente, lá dentro da instrução para aplicação do método LGPD Model Canvas, a gente passa por todas essas áreas e entende como os métodos ágeis podem ser aplicados dentro do nosso mapeamento de processos e a inserção da análise da melhoria contínua. E também, como empresária da área de tecnologia, eu quis trazer um conceito que eu vi em DevOps. Nada se cria, tudo se copia. Gente, DevOps tem uma base Lean IT muito forte também, né? Junção de Dev, Sec, né? Segurança, e Ops, operação. Então, eliminar esses silos da área de tecnologia, né? Essas divisões, essas áreas que não trabalhavam em conjunto. Então, aprendi muito com o DevOps, que tem toda essa veia, esses valores que a gente está falando aqui, a questão também de, como tu colocou, né, trazer o cliente para o centro dos processos, a gente analisar o valor que está entregando para ele, e agora tem esse olhar, né, de trazer a privacidade para o centro. Né? Ela como parte até dos valores da cultura organizacional da empresa, e nesse cenário tive muito essa preocupação de fazer os nossos profissionais de TI conhecerem um pouquinho do mundo jurídico, claro, respeitando todas as suas especialidades, e os profissionais aqui do mundo jurídico, nossos advogados, conhecerem um pouquinho de TI também, né? A gente ter esse conhecimento bem multidisciplinar para atuar em conjunto nos projetos, e chama-se até de... O nome é feio, né? Mas seria um perfil mosca branca, né? Aquela pessoa que vai reunir todos esses conhecimentos, e é essa a ideia, para a gente realmente estar atuando em conjunto e não ter aquela coisa, isso aqui eu não vejo, isso aqui não faço, isso aqui não é comigo. Não, gente, isso aí, dentro dos nossos processos, vai tornar tudo muito burocrático, rígido, e aquele monte de passagem de bastão que a gente conhece muito bem, e é ali que os gargalos acontecem e a gente tem desperdício de tempo, energia, retrabalho e as tretas que rolam nos bastidores dos projetos que só a gente sabe. Então, tentei trazer isso para a empresa, tá dando certo, estamos aqui caminhando bem. Tu já fez muito projeto de desenvolvimento de software, né? Que eu sei da tua experiência, né? Imagina a gente falando de desperdício, retrabalho, quando, obviamente, com os métodos ágeis, isso ajudou muito, né? Mas porque eu participei dos dois lados, então eu vejo pontos positivos na método tradicional, quando tu tem requisitos muito bem definidos de um produto, né? Eu entendo que a abordagem tradicional de gerenciamento de projetos, ela ainda tem né, um espaço muito grande. Mas quando eu tenho aqueles requisitos incertos, que o cliente pede alterações, né? A gente sabe que o cliente vai pedir alterações e o produto vai se formando ao longo do tempo, aí os métodos ágeis entram, né? Não tem nem como falar que isso seja uma coisa, não tem nem como comparar. E imagina a eliminação, a redução de desperdício se eu usasse, né, uma abordagem tradicional no meio de desenvolvimento de software, e isso acontecia muito no passado, né? Até, desculpa que está me... Tranquilo. Ou meu. Ok. Então a diferença de redução de desperdício que a gente teve, né, com a adoção sistemática do mercado e das empresas, né, não só em desenvolvimento de software, mas em projetos, né, de serviços principalmente, né. Então, o que eu queria dizer, na verdade, que de uma forma ou de outra,
todas as equipes de projeto têm esses 3 pilares, de botar o cliente no centro, de entregar valor, de eliminar desperdício e de ter melhoria contínua. Porém, o Lean traz isso de uma forma mais estruturada, com algumas ferramentas já mais consolidadas, né? E a gente consegue enxergar melhor isso. Às vezes tu explica uma sequência, algumas ferramentas, e fica mais claro para as equipes como fazer isso, né? O próprio livro lá da Startup Enxuta, né, do Eric Ries, lá ele mostra isso também como fazer no processo de inovação, né? Às vezes a gente acha a inovação uma coisa meio esculhambada, sabe? Não é que seja rígido e tenha uma forma só de fazer, mas tu tem como ter uns passos, pelo menos uma sequência lógica de como estruturar uma sequência desse processo de inovação. Então, esse é o lado outro mais extremo, né? Então, esses pontos que o Lean vem para mostrar um pouco mais de, né, deixar mais, talvez, mais palpável como fazer isso, né, em relação ao cliente, eliminar desperdício e ter a melhoria contínua realmente entrando, assim, no DNA, no sangue da organização, do negócio, né? Vou aproveitar esse gancho, que a gente aqui no Papo de Dados não é bobo nem nada, Fabiano. Olha só, receitinha de bolo. A gente gosta de receitinha de bolo. E aquelas dicas preciosas. Então, pense um cenário agora daquela empresa que está aqui escutando a gente e falou, é disso que a gente está precisando. Vamos lá, Fabiano. 5 dicas preciosas aí, receitinha de bolo para as empresas que querem adotar esse modelo Lean de organização enxuta. Então, o primeiro passo agora não estou falando de LGPD, estou falando de gestão do negócio, tá? Basicamente, mas depois a gente vai falar que isso também vai se aplicar. É a gente ter os processos mapeados, não adianta, é o primeiro passo, né? Se eu não conheço o meu processo, os processos existem, eu cheguei em empresas e disse, não, eu não tenho processo. Não, o processo tu tem, só não conhece ele, né? Vamos pegar os post-its aqui, tu vai me dizendo, eu vou colocar na parede, daqui a 30 minutos nós vamos começar a enxergar o teu processo. Depois, se ele vai ser melhorado ou não, aí é um segundo passo, e obviamente que nosso objetivo é chegar nesse passo, né? Mas a princípio não. O segundo ponto realmente é qualidade, né? Buscar a qualidade como ponto inegociável, né? Segurança e qualidade nunca se negocia, e antes era diferencial, hoje não é mais diferencial, hoje é o mínimo para tu continuar no mercado, né? Então, quando tem algum problema no teu serviço, né? Porque isso, hoje em dia, o cliente final é ele que escolhe, né? Não tem mais, né? Já há muitos anos, a qualidade é um requisito muito básico para te manter competitivo. E isso é outro dos pilares do Lean, né? Falando ainda um pouco mais tecnicamente, né, o Lean traz uma parte que é fluxo, né? Fluxo significa ter um sistema constante, né? A gente pode fazer uma analogia com o rio, ele não precisa ser rápido, mas ele não pode parar, né? Não pode ser que nem o trânsito de São Paulo, né? Pare e anda, né? Deveria ser, ou de Porto Alegre aqui também, ele deve ser alguma coisa constante que tenha fluxo, né? Então, isso é muito importante. Aí talvez se aplica um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais no processo produtivo, né? Que a pior coisa é tu ter os para e andas ali, porque tu tem uma sequência e aí tu começa a enxergar os gargalos no teu processo, né? Então, e aí não é o papo para hoje, mas um outro dia a gente poderia falar, né, de um grande aí, talvez no mesmo nível e talvez para mim até às vezes acima, que é a teoria das restrições, né, do Goldratt, de como isso, a gente olhando os gargalos dentro de um processo de serviço ou de produto, como a gente consegue aumentar a nossa produtividade final, né? E depois, sem dúvida, esse pilar de melhoria contínua, né? O Lean traz muito muito esse pensamento. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e pequenos degraus. Dificilmente a gente vai encontrar uma grande melhoria de qualidade, assim, ou de produtividade, ou de eficiência, num período curto de tempo. Então, isso tem que ser cultura mesmo interna das empresas, né? E como quase tudo, que nem a gente fala na LGPD, tem que vir numa cultura top-down, né? O número 1 da organização, o CEO, o presidente, os VPs, seja quem for,
tem que acreditar nisso e tem que apoiar, né? Porque nesse caso é difícil vir de baixo para cima. Até pode vir, mas vai ser mais difícil, mais sofrido, assim, né? Então, isso não pode ficar só no discurso, tem que vir para a prática também para acontecer, né? Então, são esses Vai pontos precisar. básicos, assim, que a gente chama do pensamento Lean, né? Pensamento. Então, né, entender bem como os processos estão estruturados e como eu posso sempre eliminar desperdícios, né? E aí, não é o principal objetivo, mas ele vai nos levar como consequência a reduções de custo naturais, né? O Lean não é assim, eu vou reduzir custo. Também vai, mas isso vai ser uma consequência das melhorias, né? Então, esses pontos todos estão... E a partir de, acho que da próxima pergunta, nós vamos começar a conectar lá com o time da LGPD aqui, que para quem não está muito nesse meio, parece que a gente está um pouco fora na nossa conversa, mas a minha ideia era fazer uma conexão bem forte com os nossos processos de adequação LGPD aqui. Com certeza, tem sincronia total, tem match total, isso que a gente está falando aqui se aplica nos projetos de adequação e nos projetos da organização da empresa como um todo, né? A partir do momento que a gente olha para esses processos, precisa levantar isso tudo dentro da organização e estruturar, identificar a fonte, propósito, além de quais dados são coletados, se é sensível, não é, como que está o nosso armazenamento. A empresa, né, tem aquele olhar para o ciclo de vida que vê desde a coleta, né, não só no armazenamento, né? Essa cabeça que a gente tem de TI, a gente já vai logo para o armazenamento. Eu falo, ei, pessoal, calma, um passinho para trás, coleta. Eu posso coletar essa informação? Não estou sendo invasiva, né, com as questões de privacidade. Eu estou coletando realmente só aquilo que é necessário para a finalidade pretendida, não dá para minimizar. E aí, quando a gente já fala de minimização, já consegue fazer o link e relacionar com isso que tu acabou de falar aqui. E olhar também, né, como a gente comentou, as questões de qualidade, que hoje em dia isso não é mais só... Não, isso aqui já é o mínimo necessário que a gente precisa entregar para o nosso cliente. E as questões de segurança, que por muito tempo foram consideradas perfumaria, né? Ah, isso aqui... E ainda tem empresa, te juro, Fabiano, tem empresa que quando a gente vai lá, faz auditoria de TI, olha, 80 itens, ela fala assim, ah, mas isso aqui não está relacionado com a lei, né? Eu posso deixar para depois. Eu falo, oi? O berço da proteção de dados é segurança da informação. Uma coisa está relacionada à outra. Não, mas não está detalhado lá na lei que eu tenho que executar um pen teste assim, assim, assado, Lamara. Mas está subentendido aqui, ó, nas nossas melhores práticas, nos nossos controles, né? E é aquilo que a gente já sabe. É o mínimo necessário, muitas coisas ali já para a empresa tá segura, protegida, não tem como a gente garantir a segurança 100%, nenhuma empresa vai estar livre, né, aí de sofrer um ataque, uma invasão, de ter um vazamento, mas a gente precisa, né, ali pelo menos naquilo que é considerado o mínimo necessário, as ferramentas que a gente já conhece, as medidas organizacionais, tá aí a nossa ISO, gente, de segurança da informação, que às vezes a gente fica meio perdido, DevSecOps, desenvolvimento seguro, né? Isso tudo que a gente está falando aqui, governança de TI, ITIL, né? Gente, isso aqui já é de tanto tempo e agora está tudo relacionado, sim, né? E a gente vai ter peritos, vai ter os técnicos que vão analisar se a gente fez o dever de casa ou tá, né, ali enganando. Não, eles vão entender se a gente realmente aplicou aquilo que era mais seguro. Então, isso... Fazendo agora o link também aqui com o Lean, esse pilar de melhoria contínua que o Fabiano colocou. O projeto de adequação, ele não tem ali um fim. Gente, isso aqui é uma trilha. A empresa vai estar fazendo isso o tempo todo. Isso aqui é melhoria contínua. Então, não, terminou aqui, ó, tá pronto o programa de governança, aquele monte de documento, não sei mais o que, o plano de ação contínuo, o tempo todo a gente vai estar revisitando. Então, isso é fundamental, algo que vai ter que ser vivo dentro da organização e contínuo.
Perfeito, perfeito. E falando então aqui, né, a gente fez essa primeira parte falando um pouco mais conceitualmente, né, desse pensamento enxuto, né, pensamento, né, realmente de não tolerar desperdício, né, de ser realmente rígido com qualquer tipo de desperdício, de retrabalho, né, numa fábrica a gente fala sucata, tu vai fazer uma peça, tem que fazer 3 para tirar uma boa, né? Então, isso vale para um serviço, vale para emissão de uma nota fiscal, vale para qualquer tipo né, de atividade interna de uma empresa, seja ela administrativa ou no chão de fábrica. Né? Mas, em relação ao LGPD, eu vejo 2 momentos que agrega muito valor a gente falar de melhoria de processos. O primeiro momento é quando a gente está naquela fase inicial de prospecção do cliente, está tentando ainda mostrar, né, para algum tipo de empresa que não está familiarizada com a LGPD, que acha que é mais só um custo para a empresa, é mais uma lei que veio, mais uma regulamentação, né, que eu vou ter que fazer, né, goela abaixo, assim, não tem. Olha, infelizmente é uma lei, mas tem uma grande oportunidade dentro dessa lei aqui. Primeiro que é uma, né, aqui eu não vou entrar muito porque aí é mais a tua especialidade, né? Eu acho que é uma baita oportunidade de acelerar a transformação digital nas empresas, né? Esse é um ponto. Mas a gente isso é mais estratégico até, né? Então a gente está vendo hoje que quem não trabalhar com dados digitais, com todas as formas de entender o comportamento do cliente final, né, em pouco tempo, ou vai estar fora do mercado, ou vai estar muito atrás dos concorrentes. Mas, então, nesse primeiro momento de prospecção, eu falo até por uma experiência de uma reunião de abertura numa empresa, que eu fui apresentar, né, todo o projeto da LG, todo o processo de adequação LGPD, o que seria, as fases. Quando nós falamos no mapeamento de processos, e estava o diretor financeiro na reunião, né, enquanto eu falava, eu via que ele estava olhando o celular e não estava dando muita bola, estava ali, eu acho que olhando alguma mensagem dele, alguma coisa. Quando eu falei na possibilidade de eventualmente reduzir custos internos, ele largou o celular, me olhou e disse: tá, não, mas como é que é? Repete essa parte aí, sabe? Então, a gente não pode prometer, obviamente, depende muito do cliente, da empresa, da organização querer que isso aconteça, né? Mas a gente tem praticamente uma obrigação nossa mostrar para a empresa ou para o nosso cliente que se a gente combinar antes ali, além de se adequar, além de fazer um processo muito mais estruturado, muito mais sólido em relação ao LGPD, a gente consegue dar um passinho a mais, né? Que não vai ser muito, porque a gente já vai estar fazendo 90% do que é o mapeamento de processos e para uma melhoria de processo, e ter aqueles processos mais eficientes, né? Mais enxutos, com menos perdas, né? Que nem a gente fala. Então, isso nessa fase inicial. Bom, o cliente, né? Vamos em frente, vamos fazer o nosso processo de adequação. E eu quero fazer essa abordagem de melhoria de processos, né? Além de mapear todo o fluxo de dados, né, que a gente obrigatoriamente vai ter que fazer em relação ao LGPD, vamos olhar todos esses processos aqui que a gente faz hoje. Então, o primeiro passo, nós desenhar é a forma de dizer, a gente enxerga o processo, né, e a gente faz muito bem ali com o Canvas, mas a gente também pode botar um post-it na parede e dizer: ó, pessoal, senta aqui a equipe e me diz como é que é hoje, né? E tu simplesmente vai coletando essas informações. Na verdade, quem faz tudo é o cliente. A gente simplesmente começa a aplicar algumas técnicas e fomentar isso dentro da equipe. Bom, quando começa a enxergar aquele processo, né? Primeiro importante talvez priorizar os processos mais críticos, obviamente, né? Encontramos os mais críticos. Vamos dizer, para não errar muito, que a gente vai fazer RH e marketing. Difícil não ser essas duas áreas, né? RH e marketing em relação ao LGPD, é difícil elas não estarem no início da fila, né, dos mapeamentos de processo. E aí a gente começa a fazer 3 perguntas ou 3 abordagens básicas nesses processos, desculpa. Primeira coisa é questionar muito as equipes. Essa etapa, eu posso eliminar? Consigo eliminar isso aqui? Eu consigo fazer a mesma entrega sem fazer esse passo aqui, essa partezinha do processo que vocês me acabaram de me falar? Às vezes a resposta é sim, diretamente. Às vezes a resposta é sim, mas eu preciso fazer isso, aquilo, aquele outro. Tudo bem, me serve, ótimo.
Às vezes a resposta é sim, mas o investimento é alto, eu preciso que a outra área faça uma adaptação, hoje eu coleto manual, preciso passar para um meio digital. Não importa, se eu consigo eliminar uma etapa, é um ganho muito grande, a gente tem que ir atrás, né? E a gente faz isso e repete, insiste, insiste, até a equipe dizer assim, não dá mais para eliminar, é assim. A gente tá, então vamos para o segundo passo. Eu posso fazer a mesma entrega, reduzindo o esforço que eu tenho nessa segunda partezinha aqui, né? Então, muitas vezes, eu faço em 2 planilhas, o outro faz na terceira, a gente pode consensar em uma, exemplos pequenos, não tem problema, né? E depois de tentar eliminar, tentar reduzir, a gente está ok. Depois de insistir muito, está. Então, agora o resto que a gente não conseguiu eliminar, e realmente vocês me convenceram que também não dá para reduzir, a gente deixa como está. Então, fazendo essa abordagem, claro, de uma forma positiva, com a equipe engajada, né, com a equipe vendo que aquilo ali vai trazer ganhos para eles também, né, tem que ter um pouco de... Não pode ser uma abordagem, né, de uma forma que a equipe não sinta que isso seja positivo. Começa a vir muita ideia, começa a vir muita sugestão de coisas que os próprios times já sugeriram em outro momento e por algum motivo, algum fator da época não foi possível implementar. Agora eles dizem, agora com a LGPD isso é uma nova oportunidade que eu posso tentar trazer uma ideia que eu tive lá no passado, naquela época não deu certo, porque o momento era outro, agora tem essa abertura para isso, sabe? Então, a gente faz ali o as is, como é hoje, e quando começa a ir para o to be, né, que é o projeto, né, o processo com as melhorias, na verdade, não é que a gente não faz nada, a gente é o grande motivador e vai fomentar aquilo dessa forma, mas acaba vindo tudo dos times que estão ali. E depois da gente repetir isso, 2, 3, 4 processos, eu fiz essa experiência, né? Primeiro tu vai lá para frente, tu escrevendo no post-it. Depois que a equipe começa a pegar confiança, eu digo, quem quer vir aqui e fazer isso? Agora eu vou sentar e vou ficar um pouco mais olhando vocês. E tu vai passando o bastão para a equipe e eles vão acabando entrando fazendo praticamente sozinhos, né? Claro, depois eles sempre voltam para a gente fazer um check ali, uma verificação, né, do que foi feito, né? Tem coisas que realmente, por investimento, por algumas partes estruturais da empresa não é possível, mas esse exercício de tentar eliminar, tentar reduzir, só depois se conformar que não dá para melhorar mais, pelo menos nesse momento, daqui a alguns meses a gente volta, que pode ser que dê. E isso é bem legal de fazer, tu vai vendo a equipe amadurecer e querendo ela ir atrás disso, né? Sensacional. E esses 2 momentos, né, tanto da prospecção quanto da aplicação, a gente consegue fazer através do LGPD Model Canvas. Inclusive, até vocês colocam, né? Nossa, isso aqui é a minha cereja do bolo. Na prospecção, lá na apresentação da minha proposta, eu já estou colocando e consegue simular ali online com o cliente. Então, muito, muito bacana. E, gente, já está adaptado ao momento de consultoria online também, viu? Vocês conseguem rodar online sem problema nenhum a ferramenta. Realmente, Lamar, assim, essa abordagem de one page, né, com o Canvas, que é uma metodologia e assim, uma forma que algumas empresas já conhecem, né, da parte de planejamento estratégico, né, de trazer, e ela simplifica muito visualmente, tem que ser visual, né, a gente fazia planilhas de milhares de linhas lá e colunas, ok, a gente sabe que o conteúdo vai estar lá dentro, mas até para o engajamento dos times, né? Até para divulgar e mostrar. Que você falou aqui, a gente consegue imaginar, né? As pessoas preenchendo, você conduzindo com essas habilidades de facilitação, que é super importante também, né? Fundamental. Então, essa colaboração, gente, é isso que cria cultura, né, Fabiano, dentro das empresas, é fundamental. Então, assim, na prospecção, vamos dizer assim, na hora de que a gente está ainda nos primeiros contatos com o cliente, que nem eu falei, tem que ter um cuidado que a gente não pode prometer que vai ter redução de custo, que vai ter, mas assim, é muito possível. É muito possível. Falei, e muitas vezes o cliente deixa de encarar um processo de adequação LGPD como um custo e ele acaba vendo, não, isso aqui é um investimento. O que eu vou ganhar nos meus processos
vai pagar a consultoria, vai pagar tudo e vai sobrar ainda, né? Além de que ele fica como conhecimento interno, depois que a gente sair de lá, esse conhecimento, essa cultura lá dentro, né? Se realmente tem uma equipe que adota e coloca isso embaixo do braço e realmente encara com essa abordagem que a gente está falando aqui, é bem possível. A gente sabe que não vão ser todas, que muitas empresas vão dizer, cara, vem aqui, faz o que eu te pedi e não inventa que eu só quero. Ok, então cada um tem, mas por que perder a chance de fazer, né? Se está na frente do gol, chuta para dentro, né? Então, é, é importante, né? Acho que ter essa abordagem, acho que isso é uma coisa que, desde lá do início, que eu comecei a ter o contato com a LGPD, quando eu vi, né, o teu método, assim, aqui cabe muito a parte de melhoria de processos, né? Então, casa muito bem com essa metodologia. E depois que a gente começou a falar, a gente vai ter que organizar algum momento aqui para falar isso para o pessoal aí, né? Para falar para todo mundo que tem essa oportunidade que sem dúvida vai nos facilitar, pelo menos um pouco, né, nos ajudar a mostrar para as empresas os benefícios, né, e todas as vantagens que a gente tem no processo de adequação LGPD. E muito legal isso que tu falasse, porque é uma missão nossa também, né? Gente, minha imagem tá meio travando, tá parecendo que eu estou fazendo o papo de dados lá da Austrália, mas não se enganem, eu estou em São Paulo mesmo e a conexão Eu não tô, tá aquelas coisas, mas a eu gente tô em tá te ouvindo. Porto Alegre, tô em Porto Alegre. A minha imagem, eu tô olhando aqui, eu tô toda travada, parecendo um robô, mas não estou na Austrália, eu estou no Brasil, em São Paulo mesmo, mas seguimos, né? Tá me ouvindo direitinho, né, Fabiano? Tô ouvindo. Vai ficar engraçado depois no vídeo, mas tudo bem, a gente vai seguir, pessoal. Não, vamos seguir, vamos seguir. Não, e essa é a missão mesmo, né? Depois né, que tu tens ali a gente fala, não é a finalização do projeto, muita atenção para esse ponto, mas o encerramento, né, de uma primeira fase, isso é bacana que, como o Fabiano colocou, isso é uma filosofia, gente, é algo que a empresa vai poder continuar fazendo, né, esse exercício, e tá revisando e melhorando de forma contínua os seus processos, né, então ela ganha uma abordagem que independe da consultoria, ela pode inserir no cotidiano do dia a dia dela, né? Perfeito. Então, estamos aqui caminhando para o nosso encerramento. Nossa, foi demais. Tenho certeza que todos vocês que estão aí vendo o Papo de Dados estão aprendendo bastante. Eu estou aprendendo aqui também, Fabiano, viu? Estou fazendo aqui minhas anotações. Só que nós vamos ter que fazer uma segunda rodada, porque eu acho que não vai dar tempo de falar dos OKRs, né? Ah, então vai ter que ficar para uma próxima, gente. Já vamos dar spoiler aqui que teremos um próximo papo de dados para falar de OKRs e para quem é facilitador do LGPD Model Canvas, uma aula especial de OKRs, certo, Fabiano? Aula não, porque eu não sou o maior especialista, eu sou mais usuário, né? Eu acho que em TI que tem usuário e fã Modelo. da metodologia, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer não para mostrar, porque não é nada tão novo assim, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com metodologia ágil, né? A gente ter objetivos e resultados-chave, né? Que a gente está vendo, né, já desde alguns anos, muitos anos, mas mais assim, no mercado especificamente agora com a parte de tecnologia, as empresas todas adotando esse modelo, migrando dos KPIs tradicionais, né, para objetivo e resultado-chave. Então, isso tem bastante espaço, tem grandes especialistas no mercado, né, tem livros muito legais, assim, para a gente sugerir para o pessoal, mas acho que realmente a gente vai ter que passou tão rápido aqui o tempo que eu nem tinha visto, mas a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, talvez no segundo papo aí. Com certeza, tem que ficar um restinho para um próximo. E aí a gente fala de OKR. Show! Pessoal, agora é o momento do nosso por trás das redes. O que o Instagram, o LinkedIn do Fabiano não mostra. Então, Fabiano, como é que funciona por trás das redes? E para o pessoal que está aqui assistindo e nunca viu antes. É o seguinte, papo 1.
Pergunta e resposta rápida. Eu vou falar alguma coisa aqui sobre os bastidores da tua vida, profissão, carreira, e tu vai falar rápido a primeira coisa que vier na tua cabeça. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Agora Fabiano. tá dando um eco aí, eu acho. Ih, acho que eu tô meio travada mesmo. Mas a gente faz... Tá ouvindo bem? Tô ouvindo Então, bem. pode falar. Então tá. Pode falar e vamos continuando. Fechou. Então tá. Tô com a imagem meio travada, tô percebendo aqui. Tá dando uma... Sim. Tipo um robô. Vamos lá então. Pelo menos o nosso áudio, né, tá funcionando. Fabiano, o que te marcou esse ano, além da pandemia? Além da pandemia. Eu acho que talvez foi uma consequência, né? Eu diria a capacidade das pessoas se adaptarem rápido, né? Eu acho que foi uma característica super exercitada, meio na marra, mas assim, adaptação, eu acho, das pessoas. Show. Estratégia. Eu acho que é fundamental em qualquer, né? Ter uma estratégia é fundamental nos negócios, no esporte, acho que em todos os ambientes que tu tiver, isso te leva a ter, no mínimo, um plano, né? Um plano de voo, assim. Então, e leva a exercitar cenários, enfim, acho que, na minha opinião, é fundamental. Perfeito. Sucesso. Sucesso? Eu acho que é um norte, né? Pelo menos um norte para todos, né? E cada um tem o seu conceito de sucesso, eu acho, né? Mas é um norte porque ajuda a buscar a melhoria, ajuda a buscar, né, fazer melhor sempre. Então, acho que é um norte para a vida ou para o negócio de todos. Perfeito. Em 2021, eu vou começar a fazer... Eu vou botar um recomeçar, tá? Porque eu comecei, mas foi muito pouco. Aí é mais específico meu, tá? Eu vou voltar a estudar alemão, que eu comecei e parei o ano passado, então eu vou retomar. Curioso. Em 2021, eu vou parar de... Eu acho que é o que eu tenho tentado há um tempo, que é coisas menores, assim, tentar reclamar menos de coisas menores com menor importância, assim, que no fim a gente sempre dá importância para coisa pequena e quando acontece algo maior a gente vê que é uma bobagem aquilo, né? A gente sempre fala, mas na prática não é fácil. Verdade, concordo. Uma recomendação da Netflix. Da Netflix? Eu tô vendo um agora. Aí depois eu vou falar por quê, tá? Porque a minha vida toda, assim, eu tive muita... A vida toda fui ligado a jogar tênis, o esporte, né? Mas tem um documentário que para mim é bem legal da vida de um tenista argentino que é o Guilherme Vilas. E ele tá lá, né? Bem legal, é bem novo. Mas eu acabei vendo recentemente aquela série Vikings também, que eu achei legal. Essas duas aí. Tem várias outras, né? Mas essas duas eu achei as melhores até agora. Um livro que marcou sua vida. Não sei se marcou, mas um dos que eu mais gostei é a biografia de um cara aqui, desse cara aqui, ó, do André Agassi. Consegue ver? Né? Então é bem legal, assim, é um tenista bem famoso, foi número 1 do mundo, e também do nosso cara aqui, que é um dos meus maiores, que eu sou fã mesmo, que é esse cara aqui, ó, Gustavo Kirten, tá vendo? Sim. Que é esse cara. Esse aí realmente eu sou muito fã dele. Show. Todos nós, né? Todos os brasileiros adoram o Guga. Gente, desculpa aqui então os probleminhas técnicos, tô vendo aqui que eu tô gravando, mas a gente já tá caminhando para a reta final.
E depois vamos ter uma próxima para falar de OKR. Fabiano, muito obrigada. Quero agradecer demais a tua participação. Vou deixar aqui os teus contatos também na descrição do vídeo. E muito, 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 muito obrigada. Deixo o fechamento aí para você. Ok, eu também, né? Agradecer o convite. A gente volta a falar um pouco mais aí da frente sobre os OKRs, né? E se a gente conseguiu, né, colocar na cabeça de algumas pessoas essa parte de pensamento enxuto, acho que valeu muito a pena essa uma hora que nós falamos aqui, né? Então, acho que é sempre legal a gente reforçar, né, e mostrar para as empresas, para as pessoas, para as organizações aí que não é fácil, é bem trabalhoso, mas é muito possível ter essa abordagem de melhoria. E agora a LGPD é mais uma porta para isso, né? Mais uma oportunidade para a gente conseguir fazer, né, esse tipo de trabalho dentro das organizações e das empresas. Show, perfeito. Muito obrigada, então, Fabiano. Foi um prazer. Né? Apesar dos probleminhas técnicos aqui, conseguimos conduzir até o final e agradecer também a participação de todos que vão estar nos assistindo e até a próxima. Um abraço, obrigada. Ok, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.